Bom dia, pessoal. Só primeiramente, para quem faz parte do Clube do Livro, já chegou na biblioteca, é só retirar o último livro desse mês, já está na biblioteca, tá? E quem não faz parte, se quiser ficar sócio, a cada 2 meses é R$20 o custo. Então é só dar o nome para a Jô lá e já está tudo certinho, tá? Agora, eu tenho um convite para fazer para vocês, para dia 18/6, no próximo sábado. No próximo sábado, às 2h30 da tarde, nós vamos ter aqui na nossa casa, vai estar o Jamiro. Ele é um mineiro, a palestra dele é muito boa. Ele é um dos palestrantes mais requisitados ultimamente no estado aí. E o Paulo César, que é da cidade de Mineira. Então é uma palestra de 1 hora e pouquinho, um intervalo de uns 40 minutos, autógrafo, que ele traz livro para ser vendido. E aí o Paulo César assume até umas 5 horas, 5 e pouquinho da tarde, tá bom? Vamos fazer a peça inicial então? Pessoal, e hoje, sendo dia 12 de junho, dia dos namorados, dia dos eternos namorados, um dia especial, temos também uma palestrante especial, Dona Helena Betiol. Faz favor. Tá bom aqui? Não tá fazendo barulho. Tá? Tá falando? Tá funcionando? Tá? É eu que não tô ouvindo. Um bom dia a todos. Um grande abraço. Um feliz dia dos namorados. Namorado não é só quem namora sem casar. Namorado é depois de casado e continuar namorando. Isso que é importante. Nós vamos falar hoje do tempo dos namoros, dos noivados, dos casamentos. Nós vamos voltar à era do passado. Que eu pertenço ao passado, né? Da década de 20. E meus avós, meus tios, familiares contavam muito sobre namoro, sobre casamento. E a gente foi ouvindo de cada um
uma história, porque nós somos um livro. Escrevemos uma página por dia. E feliz quando podemos escrever uma página de amor, de namoro, de paz, de harmonia. Mas não é mais assim. Às vezes o nosso livro é escrito cada página de problemas, de dor, de sofrimento, de traições, de mortes. É a era que nós estamos atravessando. Então nós vamos falar um pouquinho do tempo lá dos reis, das rainhas. Não permitiam os filhos se casarem fora da era deles, do modo deles. Eram os escolhidos e casavam-se entre eles. Depois, em outras famílias também, eu conheço famílias de italianos que casavam-se entre si também e moravam em fazendas, em colônias, moravam todos juntos, porque meu pai era administrador de fazenda, então nós participamos muito da vida das pessoas. Colônia de japoneses, colônia de italianos, colônias de espanhóis, eles vinham trabalhar em conjunto. E quase sempre eram casados entre primos. Meus avós, os pais do meu pai, eram mineiros, moravam em Minas. Casaram-se primos. Meus avós eram primos. E havia uma ideia, sei lá, um preconceito de que primo casando com primo tinha filho deficiente. Falavam-se muito isto. E nós vemos hoje que não é bem assim. Porque hoje, casais que não são primos têm filhinhos deficientes. Principalmente agora, com essa fase desse bichinho aí que está mordendo todo mundo e fazendo esses nenenzinhos nascer todos doentinhos já. Bom, vamos pensar nos índios. Como que eram os índios? Com quem se casavam? Eles iam procurar fora das tabas deles, das moradas deles, alguém para casar ou casavam-se entre si? Vejam bem, eu gosto muito, muito de ler sobre os índios. Então eu penso assim, uma grávida, não tinha médico, não tinha parteira, não tinha ninguém. E esse nenenzinho nascia pelas mãos do pajé, ou iam nascer dentro dos rios, dentro da água do rio, na beira do rio. A mulher sentava na beira do rio e o parteiro de frente, esperando a hora do neném nascer. Esse neném já nascia tomando banho, porque nascia dentro da água. Agora vamos falar sobre a higiene. Que higiene tinha? Nascendo na água, no rio, morando naquelas tabas, naquelas casas de barro, naquelas casas de sapé. Médicos não existiam. Mas existia uma coisa, meus amigos, muito importante. Os pajés, por exemplo, nada mais eram do que médiuns intuitivos, porque a mediunidade é uma faculdade de todos nós. Todos nós nascemos com a faculdade de mediunidade. Só que em alguns desenvolvem, em outros não. E que são várias as mediunidades. A de audiência, a de fala, a de
emprestar o corpo para um desencarnado poder falar das suas dores. Agora imagina se nós todos que estamos aqui somos médiuns. E se todos nós começássemos a falar junto? Viu que bagunça que ia acontecer? Então os médiuns são escalados para os momentos certos. Então a gente ouve muito sobre mediunidade a pessoa que não entende nada da doutrina espírita e vem nos falar do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Que ouve, que sente pessoas sentar ao seu lado, e isso traz depressão, obsessão na pessoa, por ela não entender que o que está acontecendo é que ela tem sensibilidade mediúnica. A mediunidade começa pela sensibilidade. Então nós fomos vendo com o progresso de tudo na humanidade. Vamos voltar lá nos nossos avós. Eu digo para vocês porque nós conhecemos. A minha família, desde os meus bisavós, todos somos moradores de roça. Todos. E havia separações de casais. Só que não abandonavam a casa. Se separavam, mas ficavam na mesma casa. Por quê? Havia um preconceito enorme sobre separação. Então a gente fica pensando assim, o tempo que foi passando, os costumes que foram modificando. Obrigada, perdão. Os costumes que foram modificando e chegamos na data de hoje. Então, nos tempos de namoro de nossos pais, de nossos avós, às vezes não era o próprio casal que se escolhia, era a família que escolhia. Nem sempre dava certo, mas assim aconteceu. Como acontecia nos reis, que casavam-se entre eles. Hoje não sei como que é o reinado, como que é a vida deles. Mas o interessante é que no namoro eu falo como antiga. No meu tempo de namoro, o rapaz é que pedia namoro. Ou chegava perto da gente e dizia, posso falar com a senhorita? O tratamento era bonito. Se a senhorita aceitava, sim. Se não, vamos deixar para outra vez. Aí, quando se aceitava o namoro, como que começava o namoro? Qual o seu nome? Não sabia o nome um do outro. Eram estranhos. Eram estranhos. Como é seu nome? Falava o nome. Aí o galã, né? Era galã. Nossa, que nome bonito que você tem, né? Já começava com elogio. Quantos anos você tem? Saber a idade, saber o que fazia, o que você faz. Que você trabalha, você estuda. Queria saber tudo antes de dizer sim. Porque ele falava tudo e o sim era dela. Porque ele já estava pronto para namorá-la. Mas quem ia dar a última palavra era ela. Sim ou não. Eu conto para vocês sobre meus pais. Meus pais, mamãe morava em Bauru e papai era administrador de fazenda lá na Noroeste. Capelândia, Guarantã, por ali. E os fazendeiros,
faziam bailes à noite. Bailes, faziam tendas assim fora da casa, bancos de madeira, e faziam os bailes. E convidavam as senhoritas ou as senhorinhas. E, no caso dos meus pais, uma noite a mamãe trabalhava num ateliê de costura com várias moças, e a patroa delas era convidada sempre porque os donos da fazenda eram amigos dela. Vem e traz as suas moças. E vinha. Uma dessas moças era minha mãe. E num baile quando foi 4 horas da manhã, o papai foi tirar a mamãe para dançar. Dançavam, que era uma coisa linda. Dançavam até tango. Dançavam bonito, eu ficava encantada de vê-los dançar. 4 horas da manhã, o papai tirou ela para dançar, conversaram, nada de namoro. Passou. Foram embora, passou um tempo, o papai foi lá em Bauru, nessa senhora, e falou que ia haver um baile para ela levar as moças, mas principalmente a senhorinha Aurora dos Santos, que era a mamãe. Mamãe foi. Quando chegou lá, o papai já estava lá com uma charrete, com suas 2 irmãs mais velhas, para conhecer a mamãe. Se conheceram, dançaram a noite toda. Quando chegou a hora de ir embora, o papai falou para ela: tal dia eu estarei em Bauru para te pedir em casamento. Você me aceita? Aceita. Foi. Mamãe já não tinha pai mais, a vovó já era viúva, e o papai foi pedir o casamento. Isso tudo, companheiros, durou 4 meses. Em 4 meses, meus pais estavam casados. Aqui está o meu sobrinho, que conhece essa história, a Janete, que conhece a história, a Fernanda. Casaram-se e a mamãe foi criada em Bauru, costumes de cidade, foi parar na roça, na fazenda. Acabou ficando doente, porque não se acostumava com aquele ambiente de roça. Mas o tempo foi passando e eu apareci na vida deles. Eu sou a primeira filha. Mamãe engravidou, não havia médico, não havia nada lá no sítio. Chegou a hora de eu nascer, foi na casa da vovó, com a parteira. Quando a parteira chegou, a vovó pegou álcool, pegou a tesoura, cortou as unhas da parteira, desinfetou as mãos dela com álcool para ela fazer o meu parto. Mamãe sofreu muito. Foram muitas horas. Eu demorei muito para nascer. E nasci com um cordão umbilical à volta do pescoço, sufocada. Sufocada. Nasci. De repente, a parteira falou para a vovó e para o papai: o que eu sabia fazer, eu já fiz. Ela não dá sinal de vida. Agora, resta rezar. Aí o papai saiu para o quarto dele, a vovó para o quarto dela, e a parteira ficou ali com a mamãe. Rezaram. Os 3 fizeram. Eu pergunto para vocês, coincidência? Eu não acredito em coincidência. Os 3 fizeram a mesma promessa.
de eu me chamar Aparecida e ser batizada na Aparecida do Norte, que meus avós, minha família, eram todos católicos. Aí o papai voltou, a parteira falou, olha, se alguém quer fazer pressão na boquinha dela, é a última coisa que tem para fazer. Já tinha tirado os cordões, já tinha dado banho. O papai falou, eu faço isso. Quando ele fez pressão na minha boca, eu gritei. Estava sufocada. Hoje, meus amigos, que eu estou com 89 anos e que eu lembro, as pessoas falam, como você lembra de tudo isso? De tanto que meus avós e meus pais me contavam. Porque eu nasci sem saber nada. Bom, hoje eu penso ali naquele momento daquela parteira, da vovó muito religiosa, o papai e a mamãe, os espíritos queridos, meus protetores principalmente, que eu tinha que viver, eu tenho que passar um tempo aqui na Terra. Quando conhecemos a doutrina espírita, eu passei a pensar na proteção dos espíritos, amigos nossos, ali em volta da mamãe, em volta da parteira, intuindo essa parteira o que devia fazer, e ela pediu oração. E eu estou aqui. Só abençoo aquele momento e abençoo os pais que tive e Deus que permitiu eu reencarnar. E meus pais me deixaram nascer, apesar de tudo, eu sou vencedora. Com a ajuda dos espíritos, não podemos esquecer isso. Estamos aqui. Vamos falar agora de Maria e José. Maria era jovem, José já tinha sido casado, já tinha filhos, muito mais velho que Maria, mas a promessa, a escolha foi a dos outros, que eles deveriam se casar. Se casaram. Naquele tempo de José e Maria, a relação sexual só havia depois de um mês do casamento. Nesse mês, Maria aparece grávida. José ficou desesperado e queria abandonar Maria, como hoje acontece muito, os abandonos. Queria abandonar Maria. Mas naquele tempo não se falava em espíritos, não se falava em mediunidade, nada disso era conhecido. O que eram conhecidos, aqueles que acreditavam em Deus, em Jesus e nos anjos de Deus. Nos anjos de Deus, que nada mais eram que os espíritos bons, os espíritos luminosos. E José queria deixar Maria. Uma noite, o anjo aparece para ele e diz: não abandone Maria. Você não faz ideia de como ela foi engravidada. Cuide de Maria, seja o esposo dela e seja pai do filho dela. Quem era esse anjo, meus amigos? Era o espírito protetor, a falange de espíritos, porque não é só um espírito. Existem equipes que se reúnem para a proteção nossa. José aceitou. Continuou com Maria, tudo bem. Eles haviam conhecido
um senhor, um doutor da lei, tinham conhecido numa fonte que eles foram buscar água. Eles tinham conhecido esse doutor da lei. Por quê? Porque esse doutor da lei teve um sonho com o anjo que disse a ele: vai à fonte que você vai conhecer os pais do Messias e protege eles. E esse doutor da lei foi, sentou lá numa pedra. Quando este casal, José e Maria, chegaram para pegar a água, a voz do anjo dele: é este casal. Ele se aproximou de José e Maria, conversava com eles, tornou-se amigo deles. Pegaram a água e ele pediu licença para ir até a casa deles. Tudo humilde, tudo pobre. E ele foi. A partir dali, ele tornou-se amigo de José e Maria. No dia do nascimento de Jesus, a parteira, que foi assistir Maria, e ninguém podia entrar no quarto, mas eles deixaram a porta do quarto um pouquinho assim, aberta, ele e esse doutor da lei, esperando o momento do nascimento. Quando o Messias nasceu, que deu aquele chorinho, que todos nós damos aquele chorinho, será de tristeza de descer no planeta Terra? Ou será de alegria de poder ter nascido? Aí a parteira abriu a porta e eles foram conhecer Maria. José aceitou Maria com amor, cuidou de Jesus com amor. Então as pessoas perguntam: como foi isso? Porque na história fala que foi pelo Espírito Santo que ela engravidou. E hoje, meus amigos, hoje, falando no avanço da medicina, que hoje existem até mulheres que são barriga de aluguel. Existe, essa semana eu vi na televisão uma senhora, barriga de aluguel, mostrando o tamanho da barriga dela e o casal que tinham ofertado o óvulo e o espermatozoide, porque o filho nascido dessa maneira não é só pela mulher. A inseminação é feita pelo óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Pela medicina de hoje, avançada como está. Então, há hoje a inseminação artificial. Agora vamos pensar no tempo de Jesus, no poder de Deus e dos Espíritos, como proceder à inseminação artificial. Tudo que aconteceu no mundo nosso são informações que recebemos para o mundo de hoje. Então, meus amigos, vivermos aqui hoje é muito comum. Eu às vezes pergunto para casaizinhos que namoram 12, 13 anos, 15 anos. Então eu pergunto assim para eles: mas por que vocês não casam? Por que namorar tanto tempo, sendo que podia constituir uma família nesses 15 anos? Ah, eu quero primeiro fazer a casa, comprar um carro. Pessoas ligadas às coisas materiais, não no namoro. Se fossem ligados somente no namoro e no amor, se casariam. Por que namorar tanto tempo? Alguns falam assim:
a gente precisa se conhecer. Aí eu respondo assim, a gente só se conhece comendo o sal junto e guardando a escova de dente junto. Antes disso, ninguém conhece ninguém. E outros que dizem, moças, que eu conheço, uma delas que namorou 12 anos e terminou o namoro, ela chorava muito, conversava muito comigo. Um dia ela achou um namorado, levou no centro, levou o namorado, me apresentou, no instantinho eles se casaram. Não esperaram 10, 12 anos para casar, num instante, porque era um namoro do fundo da alma, não era um namoro feito de egoísmo, feito de orgulho, feito de poderes, de querer poderes antes de constituir uma família. Casou, foi até o centro, levou ele, me apresentou. Hoje eles têm um filhinho e continuam dentro do centro. Continuam namorados, amando o seu filhinho. Um outro caso que eu conto para vocês de uma senhora conhecida, o marido dela saiu, morador de roça também, o marido dela saiu para ir buscar a parteira, a cavalo, e ela foi para casa. Enquanto ele foi buscar a parteira, ela sentiu vontade de xixi, desceu, ela tinha posto um tapete na beira da cama, e o urinol ali junto, ela desceu para fazer xixi, o nenenzinho caiu no tapete. Ela sozinha. Não tinha ninguém com ela. O nenenzinho caiu no tapete, ela era uma menininha. Ela catou a menininha porque estava ligado o cordão umbilical e quem ia cortar o cordão era a parteira que ia cortar. Aí ela deitou e colocou a nenenzinha no meio da perna dela, de maneira que a parteira chegasse para cortar o cordão umbilical. E hoje ela está aí, essa menininha, com 75 anos. Caiu de dentro da mamãe dela, em cima do tapete. Quem estava ali protegendo, meus amigos? Elas estavam sozinhas? A nossa crença, a nossa fé, na presença dos Espíritos nos momentos difíceis da nossa vida, eles estão presentes. Quando nós tomamos atitudes contrárias à evolução, eles até choram, mas eles estão presentes. Esta é uma certeza. Então, meus namorados que aqui estão, vamos ser namorados. Não vamos usar muitas coisas que casais usam. Transferência de culpa. Quando brigam, transfere a culpa um para o outro. Nenhum quer ter culpa. Então transfere para o outro. Transfere para os filhos. Transfere para a família. Veja bem, as que estão aqui, que eu conheço várias, que são separadas, às vezes encontram, elas perguntam, quando que eu encontro minha alma gêmea? Será que já não encontrou a alma gêmea e não deu certo com a alma gêmea? Está procurando outra alma gêmea? Tudo isso nós temos que pensar, meus amigos. Pensar. Mas o principal das nossas vidas é namorar e amar a Deus e a Jesus. Essa é a meta da nossa vida, para sermos felizes. Os casais podem se separar, mas podem continuar amigos. Pode continuar trocando ideias. Não ter o orgulho e a vaidade de não se aproximar um do outro. Que lindo quando fazem as pazes.
E vamos continuar o nosso lar? Tomam essa decisão tão bonita. Vamos continuar a nossa vida. Vamos nos respeitar acima de tudo. E vamos pensar nos nossos filhos, que são nossos herdeiros das nossas atitudes. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. A paz de Jesus no coração de todos nós. E aqueles que são separados, não guardem as mágoas e nem ódio em seus corações. Pelo contrário, respeitem o momento que aconteceu e por que aconteceu, sem acusação, sem censurar, larguei por isso, larguei por isso. Não, meus amigos. Amar a Deus e a Jesus e ao próximo como a si mesmo. Os nossos companheiros, as nossas companheiras, são o nosso mais próximo. O próximo não é o nosso vizinho lá, não. É o nosso companheiro. Como Santo Agostinho falou para nós. Quando pousares a cabeça no teu travesseiro, analise-se. Não analise o que está do teu lado. Analise o teu comportamento. É isso que temos que fazer. Vamos nos amar, amigos. Nós viemos aqui na Terra com programas feitos. Estamos transferindo para outra reencarnação os programas. A paz de Jesus para todos nós. Que neste momento uma fagulha de luz azul penetre nos nossos lares, nos nossos travesseiros, na nossa cama. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Maria, doce Mãe de Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós pecadores, agora e sempre. Que assim seja. Um bom dia a todos, um grande abraço e procurem a palavra tão linda, amor. Amor.